Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Foco Tributário, mais um vídeo que a gente está dedicando para responder a uma dúvida de uma seguidora nossa, hoje prestigiando a Jaqueline Santana, que esteve conosco na aula ao vivo do Foco Tributário na Prática. E se porventura você não conhece esse projeto do Foco Tributário, trata-se de aulas ao vivo em que a gente apresenta um tema tributário relevante, mas com enfoque prático, explicando como aplicar a legislação a partir de estudos de casos, simulação de problemas reais. E uma das coisas que a gente colocou na aula ao vivo do Foco Tributário na Prática, realizada na semana passada, foi a questão que diz respeito às cláusulas contratuais que facilitam a gestão tributária dos contratos. E quando a gente fala gestão tributária dos contratos, está falando da gestão das obrigações tributárias que decorrem da contratação de terceiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Uma das situações práticas que a gente apresentou diz respeito àquela velha dificuldade que muitos tomadores de serviços enfrentam: como gerenciar a retenção, principalmente do INSS e do ISS, no que diz respeito à consumação do fato gerador e ao prazo de vencimento. Vamos falar primeiro da retenção previdenciária. Uma determinada empresa terceiriza serviços de limpeza predial e recebe a nota fiscal daquela prestação no último dia do mês da execução do serviço. Supondo que seja no mês de janeiro, no dia 31, a nota fiscal é emitida e ela é entregue logo em seguida para a empresa tomadora do serviço. De acordo com o que prevê a legislação, a retenção de 11% incidente sobre aquela nota fiscal tem como fato gerador o momento da emissão do documento e o vencimento até o dia 20 do mês subsequente, antecipando esse prazo se não houver expediente bancário no dia. O que pode ocorrer é que a gente pode ter um feriado longo, como por exemplo o carnaval ali às vésperas do dia 20, e o dia útil imediatamente anterior pode ser, por exemplo, o dia 15 de fevereiro. E essa empresa tomadora de serviço pode não conseguir, nesse prazo curto entre o início do mês até o dia 15, por exemplo, processar todas as operações que dizem respeito ao reconhecimento desse crédito e à autorização para pagamento, a fim de realizar o recolhimento do INSS dentro do prazo legal. Fora que, para um grupo de empresas, já há a obrigação de informar esses dados na EFD-REINF e também na DCTF-WEB, cujo prazo de entrega é também até o dia 15 do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador. Por todas essas razões, uma cláusula que a gente sugere às empresas adotarem é a cláusula que determina a antecipação da data de corte para a emissão de notas fiscais. E essa é uma prática que, na nossa experiência ministrando cursos, a gente já vê muitas empresas adotando pelo Brasil. A prática de exigir que a nota fiscal, ao invés de ser emitida no último dia do mês, ela seja emitida de maneira antecipada, até, por exemplo, o dia 25 de cada mês, a fim de que qualquer eventual processamento das notas fiscais recebidas naquele período de apuração seja facilitado na medida em que o tomador vai ter um prazo mais elástico. Agora, a Jaqueline pergunta o seguinte: eu posso pedir então para um fornecedor, ao invés de emitir nota dentro do mês, ele emitir uma nota no início do mês seguinte? Essa prática, Jaqueline, é perfeitamente legal do ponto de vista da legislação do INSS, porque uma vez você requerendo que o prestador emita a nota não com a data do dia 31 de janeiro, mas, por exemplo, com a data do dia 1º de fevereiro, você vai ganhar um prazo muito mais elástico para recolher o INSS, já que você vai ter até 50 dias para fazer isso. A nota fiscal sendo emitida dia 1º/2, o vencimento da retenção se dará até o dia 20 de março. Ocorre que, nesse momento, você precisa ter cautela no que diz respeito à análise e aplicação da legislação do ISS. É que, a depender do município competente para a cobrança, se ele exigir de você que você proceda à retenção do imposto na fonte, como normalmente ocorre em serviços dessa natureza, é preciso estar atento para o momento de ocorrência do fato gerador da retenção. E aí vem uma distinção muito importante. O momento de ocorrência do fato gerador do ISS está definido na própria Lei Complementar 116. É quando a prestação do serviço ocorre. Portanto, a gente pode dizer que o serviço de limpeza prestado no mês de janeiro teve como fato gerador consumado do ISS o mês de janeiro. Ocorre que,
se a legislação do município concede ao tomador aquilo que a gente denomina de regime de caixa e autoriza que ele, por exemplo, recolha o ISS no mês seguinte ao do pagamento da nota fiscal, e supondo que essa nota emitida no dia 1º/2, ela tenha sido paga no dia 20 de fevereiro, o mês seguinte ao do pagamento vai ser o mês de março, e a empresa tomadora vai ter a facilidade de gerir a retenção do ISS e a retenção do INSS, utilizando dessa cláusula contratual, exigindo que a nota seja emitida no mês subsequente ao da prestação. Ocorre que muitos municípios não concedem regime de caixa para os tomadores obrigados a reter o imposto municipal. E aí vem uma ressalva muito importante. Conhecendo muitas legislações do Brasil, principalmente a legislação das capitais, onde habitualmente a gente ministra cursos, a gente detecta que quase sempre o regime de caixa ele só é concedido para entidades públicas. Na maioria das leis municipais, ou não há regime de caixa, ou o regime de caixa se aplica apenas para órgãos, autarquias e fundações de direito público. Nesse contexto, as empresas tomadoras de serviços que não se enquadram no chamado regime de caixa têm que estar muito atentas ao prazo exíguo que às vezes ela vai ter para fazer o recolhimento do ISS. E isso porque ela deve considerar, como de fato a Lei Complementar 116 prevê, que o período de apuração é aquele em que o mês efetivamente foi prestado. É por isso, inclusive, que alguns sistemas de nota fiscal eletrônica, apesar de autorizarem a emissão da nota fiscal de prestação de serviços a qualquer momento, elas saem com a data de emissão da nota conforme a solicitação enviada pela empresa prestadora, mas há um campo em que o prestador deve informar a que competência se refere aquele serviço. É que nesses sistemas há a possibilidade de o município controlar que, apesar de a nota ter sido emitida, por exemplo, em fevereiro, aquele serviço se refere à competência janeiro. E assim, o município vai exigir a retenção, conforme a sua legislação assim prevê, considerando a competência janeiro e estabelecendo que o tomador deve reter até uma determinada data do mês de fevereiro. É por isso que em matéria de ISS a gente tem muitos desafios, porque embora tenha regras gerais estabelecidas na lei complementar, a gente encontra muitas variações nas diversas regulamentações que os municípios fazem para a cobrança desse imposto. Eu quero aproveitar e avisar você que a Open Treinamentos está lançando o curso online de retenção de ISS na contratação de pessoas físicas e pessoas jurídicas. E caso você tenha interesse em receber mais informações a respeito, acesse o site da Open Treinamentos e lá você vai encontrar todas as informações ou mantenha contato com a nossa equipe, tanto por e-mail quanto por WhatsApp, como também através do nosso 0800. E olha, eu quero finalizar esse vídeo lembrando que a gente continua nessa nossa jornada respondendo uma dúvida todos os dias e amanhã, quem sabe, a dúvida selecionada não é a sua. E se você ainda não perguntou em nenhum dos nossos vídeos, posta aí algum questionamento que você tenha, tanto em relação a esse assunto, como em relação a dezenas ou centenas de outros assuntos que a gente já tratou em vídeos anteriores. Quero agradecer mais uma vez pela sua audiência e dizer que amanhã a gente espera te encontrar aqui novamente. Um forte abraço e até lá!